Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima então, tá bom? Mas não é para mim não, é para essa turma que está aqui atrás, né? É uma alegria estar aqui em Carapicuíba. Quero cumprimentar o pastor Emiliano Pessoa. É o senhor? Que nome bonito o senhor tem? Emiliano. Se falar 3 vezes rapidinho, está batizado com o Espírito Santo, né? O pastor Flávio Lira, quem é? Pastor Flávio, Deus abençoe. Foi o pregador, né? Deus abençoe o senhor, viu? Pastor Silas, grande amigo de longa data. É uma honra estar aqui do seu lado. Leve meu abraço ao pastor Zilmar e a toda a igreja linda de Camboriú. A igreja que modificou o nosso país. Que Deus abençoe vocês, viu? Priscila, pastora Priscila, eu costumo dizer que para chegar até mim, Jesus é o caminho, ela é o pedágio, né? Acho que, né, Deus te abençoe, viu? Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Deus está aqui. Se o sonoplasta puder me ajudar, me dar um pouquinho de voz aqui no púlpito, eu vou agradecer muito, tá? Atos capítulo 3. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, que veio lá do estado do Espírito Santo para cultuar conosco hoje, um grande amigo. Ao pastor Brito, que está aqui do meu lado. Brito trabalhou comigo por muito tempo. A primeira vez, pastor Silas, que eu saí sem rumo para pregar, eu catei ele no meio da rua. Eu disse, vamos, ele falou, para onde? Falei, para onde Deus mandar. E ele é mais doido do que eu, entrou no carro, né? Deus te abençoe, viu, Brito? Sucesso. Atos capítulo 3, quem encontrou, diga amém. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E então disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. E se você puder pegar na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém, isso. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, a oração do pastor Silas já nos colocou no Santo dos Santos, e a minha oração apenas soma-se à oração dele. Antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este ginásio com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Carapicuíba, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este ginásio, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa
adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu prometo aos irmãos que não vou ser cansativo, nem vou demorar muito. Já são 12 minutos para as 22 horas. E com esse frio, só louco fica num lugar desse, né? E pentecostal, nenhum pentecostal é certo da cabeça, né? Só maluco vem para uma reunião como essa. E Deus é apaixonado por gente doida, né? Tem algum doido aqui ou não? Deixa eu ver. Maravilha. Uma festa como essa só traz benefícios para a nossa alma e para o nosso espírito. Pelo que eu entendi, e eu só soube vindo para cá, que era uma extensão de missões lá dos Gideões. Só fiquei sabendo agora, pastor Silas. Meu pessoal só fala para onde eu vou na hora, né? Eu estou cada dia num lugar, né? E eu fiquei muito feliz. E como eu vi aqui a agenda, nós já ouvimos pessoas pregarem. Eu cheguei aqui, tinha uma pregadora, é aquela ali, né? Meu Deus do céu, eu já fui assim. Quando eu tinha a sua idade, 22, 21, 20, né? Mas agora, com essa barba branca aqui, eu não dou mais conta, né? Um dia desses falaram para mim: ô pastor, o senhor perdeu a unção. Eu falei: perdi aonde? Não, o senhor não pula mais, não dá mais golpe de Kung Fu. Eu falei: eu tentei um dia desse e travou a coluna. Eita glória, porque não é você. É a idade mesmo, a idade chegou, eu envelheci, né? E fazer o quê? Eu estava vindo aqui, falei com o irmão Manzano. Cadê o Manzano? Estava falando isso com ele. Eu falei assim: olha, o tempo passa e o que sobra para nós é a maturidade. Mas nada melhor do que a experiência. Se pudéssemos nessa noite, ao invés de ouvirmos pregadores e cantores, darmos o microfone para homens e mulheres que estão aqui e servem a Deus há dezenas de anos, possivelmente nós voltaríamos para casa muito mais cheios do que se simplesmente ouvirmos talentos, porque experiência é algo que ninguém pode dispensar. Amém por isso? Então, se nós já ouvimos pregadores, cantores, testemunhos, eu vi aqui o moço aqui, o repentista, rapaz, e botou até eu aqui na roda, né? Já deve estar viralizando aí na internet, né? E eu gostei desse negócio. Só um negócio do Pix que não funcionou. Ele falou: abre o Pix, né? Eu falei: vou abrir, vai ter um milagre, né? Eu abri, tinha minha mulher usando meu cartão de crédito 2 vezes, né? Ao invés de eu receber, saiu. Mostrei para você no culto, né? Mas é isso. Eu quero ser bem breve. Eu li com vocês Atos capítulo de número 3. Uma das histórias mais lindas do início da igreja cristã. Aliás, o segundo maior milagre logo que a igreja nasce. A igreja nasce ali em Atos capítulo 2, quando estavam reunidos um grupo de quase 120 crentes. Na verdade, eles começaram com 500 pessoas. 500 pessoas a quem Jesus havia aparecido por um período de 40 dias após a sua ressurreição. Ele aparecia, marcava com eles um ponto de encontro e um horário. E ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus se reuniu com as 500 testemunhas a quem ele apareceu logo após a sua ressurreição, e marcou com eles um encontro celestial. E disse a eles: se vocês ficarem em Jerusalém até do alto serem revestidos de poder, a vida de vocês vai mudar para sempre. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer assim para eles: e recebereis virtude, poder, que vai vir sobre vós, e vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E esses homens e mulheres que estavam ali em Atos capítulo 1 acreditaram, subiram para Jerusalém. Jerusalém estava em festa. Diga comigo, festa. Mas olha para o seu irmão, diga: não era uma festa comum, não. Judeu é barulhento por natureza. Pastor Silas já deve ter ido em Israel. Judeu se reúne lá com 10 pessoas, parece que tem 50 brigando. Judeu grita para comer, grita na hora de beber, grita na rua. Eles falam alto, é da natureza do judeu. Pelo que eu leio em Atos capítulo 2, haviam 14 nações reunidas ali.
judeus da diáspora que haviam sido esparramados pelo mundo vieram para a festa do Pentecoste. E Pentecoste não tem nada a ver com fogo. Pentecoste significa 50 ou 50º dia. Eram os 50 dias pós a Páscoa. Então os judeus faziam essa festa para dar um descanso à terra e agradecer a Deus pelo fruto, a primícia da terra. Também faziam a festa do Pentecoste para louvar a Deus e memorizar o que Deus havia dito a Moisés lá no alto do Monte Sinai, quando ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Era isso a festa do Pentecoste para os judeus, era sagrado. Então os judeus do mundo inteiro subiram para Jerusalém. Estima-se que havia em Jerusalém cerca de 6 milhões de judeus. Quantos judeus eu disse? Não ouvi, igreja? Não eram 600 judeus, não eram 6 mil judeus, eram 6 milhões de judeus, todos no meio da rua, cantando, dançando, vendendo, comprando, cambiando, colocando a fofoca em dia, brigando. Tinha gente bêbada, todo mundo num tumulto, uma zoeira que ninguém podia conter. E aqui do lado, numa casa, porque cenáculo não é igreja, é uma sala, a sala de uma casa, de alguém convertido, que cedeu a eles, 500 crentes começam a orar, e a festa vai indo por dias e dias a fio. Depois de 10 dias, já não tinham mais 500 orando, era apenas quase 120. 380 tinham outros afazeres, tiveram que voltar para a vida, tiveram que voltar para o trabalho. Alguns desanimaram mesmo, porque Jesus falou para ficar, mas não falou quanto tempo eles tinham que ficar orando. Ficou ali quase 120. Agora preste atenção, quando esses quase 120 estavam ali orando, a Bíblia diz, e de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, repito, todos, vou falar de novo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amigos e irmãos, quando esses quase 120 crentes receberam esta unção, a casa onde estavam ficou pequena, porque até então eles estavam apenas numa reunião solene. Quando o Espírito Santo desceu, eles receberam essas coreografias pentecostais que nós vimos aqui. Eu vi aqui pessoas marcharem, eu vi aqui pessoas entrarem no manto da revelação e do mistério, e eu amo esse negócio. É bem verdade que alguns crentes mais modernos, esta geração Nutella, esses pregadorzinhos aí de internet, debocham de nós, debocham da nossa fé pentecostal, fazem até TikToks, fazem memes com as nossas coreografias, fazem porque não sabem do que estão falando. São meninos buchudos, meninos de calça curta, nunca viram o santo dos santos, nunca subiram o monte, nunca ouviram um profeta falar em nome do Senhor, nunca tiveram contato com aquilo que é extraordinário. Então eu não vou nem criticá-los, porque uma hora Jesus pega eles. Eu venho dizendo desde criança que avivamento é uma questão de sobrevivência, e não há avivamento sem barulho. Por quê? Porque avivamento é sinônimo de vida. Verbo avivar, dar vida ao que está morto. E quem tem vida se movimenta. Quem tem vida faz barulho. Quem tem vida canta. Quem tem vida salta. É claro que nós temos alguns crentes no nosso meio nesses últimos dias que parecem defuntos. Não deveriam estar na igreja, deveriam estar participando daquela série chamada The Walking Dead, mortos que caminham. Deveriam ser zumbis, porque tem olhos mas não vê, tem ouvidos e não ouve, tem boca e não fala, tem pés e não saltam, tem mãos e não levantam. Vem para o culto e passa o culto inteiro olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Vem para uma reunião pentecostal, mas não abre a boca nem para respirar. Passa o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Mas é o tempo presente. Agora eu gostaria que os irmãos que estão aqui, os teólogos que são mais inteligentes do que eu, me explicassem o que aconteceu lá.
Porque como eles não conseguiram conter e ficar dentro da sala, eles abriram a porta e foram para o meio da rua. Foram para onde? E aqui do lado tem 6 milhões de pessoas gritando, dançando, pulando, cantando, vendendo, cambiando. Pense num barulho infernal. É igual um estádio de futebol. Você escuta o barulho, e no estádio tem só 30, 40 mil. Lá tinha 6 milhões. Consegue imaginar o barulho? E aqui do lado, numa sala, tem 120 crentes. Nem 120 era. Me dá uma raiva. Quando eu chegar no céu, eu vou falar: Lucas, por que você não deu o número exato? Porque o que é quase 120? De 0 até 120 é quase 120, né? A gente não sabe se é 118, 119, quase 120. Esses quase 120 começaram a falar em línguas, e fogo foi visto na cabeça deles. Quando falaram em línguas e receberam fogo, eles fizeram manifestações, coreografias pentecostais. Pergunte: como o senhor sabe? Só fala se todo mundo perguntar. A Bíblia diz que os judeus que estavam lá cantando, gritando, dançando, vendendo, comprando, cambiando, pararam, olharam eles e falaram: a essa hora do dia esse povo está bêbado. Eu só conheço um bêbado de duas formas: chegar perto dele e sentir o cheiro da maldita manguaça na boca, ou ver o cidadão não conseguir andar em linha reta, ou ver a pessoa pular na hora que não devia pular. É a velha história do bêbado que ao invés de entrar no bar, errou, entrou dentro de um velório, viu o caixão, achou que era um bolo de aniversário e começou: parabéns para você. Porque o bêbado é assim, ele é descontrolado. Quando aquele povo viu aqueles crentes gritarem, 6 milhões de judeus pararam, porque o grito de quase 120 foi mais intenso do que o de 6 milhões. Não, você ainda não entendeu, vou falar de novo. 6 milhões estão gritando aqui, e 120 estão orando aqui. O barulho que esse 120 faz é maior, mais alto, mais poderoso, mais intenso do que o de 6 milhões de pessoas. Eu queria ter vivido naquele dia para ver isso. O que desceu sobre eles não foi apenas a unção do Espírito Santo. O céu se misturou com a terra. Duas dimensões se encontraram: a dimensão do espírito do homem e a dimensão do Espírito de Deus, e fizeram uma aliança, e coisas extraordinárias começam a acontecer. Isso em Atos 2. Em Atos capítulo 3, um dia depois do Pentecoste, quando eles voltaram em si, né? Se fosse de cachaça, estariam vindo da ressaca, mas depois de ficarem bêbados pelo Espírito, Pedro e João vão subir à igreja para orar. E quando eles entram na porta do templo chamada Formosa, havia um homem que estava esmolando ali. Se você ler os capítulos à frente, você vai ver que ele esmolava há mais de 40 anos. Era uma figura conhecida naquele lugar. Possivelmente Pedro e João já tinham dado esmola para ele, eram acostumados com isso. Mas como eles participaram do culto pentecostal no dia anterior, deve ter dado toda a oferta que tinha. E quando chegaram perto do homem, o homem disse: dados, me dá uma esmola. Pedro olhou para João: como é que está aí? Eu dei toda a oferta ontem lá. E eu também, então não tenho nada. Em qualquer outro dia eles iam dizer assim: ó, hoje não tem, amanhã talvez a gente tenha, e entrariam para o culto. Mas algo diferente havia acontecido. Pedro não estava mais normal. Pedro pisava com um pé aqui, Alexandre, e com o outro ele pisava nas regiões celestiais. Ele olhou para o homem e não se contentou em passar e não fazer nada por aquele homem. Aí Pedro para e diz assim: olha para nós, eu não tenho prata, eu também não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O culto não havia começado, as pessoas estavam chegando na igreja, escutaram Pedro falar que o que ele ia dar para aquele homem era mais forte, mais poderoso e valioso do que ouro e prata. Todo mundo parou para ver o que era. E aí Pedro olhou para o homem e disse:
não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o que aconteceu? Não. O paralítico não andou. Aqui está o segredo. Alexandre, me ajude. Coloque a sua cadeira aqui, por favor. Isso. Virado para mim. Você é o meu paralítico agora, por favor. Fica aí igual um paralítico, dá uma torcidinha nas mãos. Não, mas não precisa ficar de cabeça baixa. Assim. Pedi uma esmola. Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico, do jeito que estava, ficou. Ele não andou. Silas, ele não levantou. Era o diabo querendo envergonhar o ministério de Pedro. Era Pedro olhando e falando assim: nunca mais vou pregar, porque eu falei e não funcionou. Jesus disse que no nome dele eu faria coisas maiores do que a dele. Quando o paralítico não levantou, algo havia acontecido com Pedro. Em Atos capítulo 2, Pedro recebeu a presença do Espírito Santo aqui dentro. Ele não andava mais sozinho. Na medida em que ele andava, outro andava com ele. Mas não andava com ele, andava dentro dele. Consegue entender isso? Daqui a pouco eu te explico. Não era Pedro sozinho. Pedro falou: levanta e anda. E o homem não levantou. Aí a Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou de pé. Sente ali. Alguém entendeu? Ele falou para o paralítico levantar, e o paralítico não levantou, Priscila. Porque o nome de Jesus, para ele não fazia sentido, mas para Pedro fazia sentido. O nome de Jesus só funciona para quem o conhece. Porque quando a gente expulsa um demônio em nome de Jesus, o demônio é obrigado a sair, porque ele conhece Jesus. Porque um crente numa oração da fé, ele é curado quando a gente diz em nome de Jesus ser curado, porque ele conhece o nome de Jesus. O paralítico não conhecia. Levanta em nome de Jesus, e nada. Mas Pedro conhecia. E Pedro, tomando o paralítico pela mão direita, o colocou em pé. E o paralítico foi curado. Só que ele não foi só curado, ele recebeu o Pentecoste. Porque a Bíblia diz que ele começou a pular, a saltar. E ele entrou no templo saltando e adorando a Deus. Obrigado, pastor Alexandre. Agora olhe para mim. Sente aí de novo, Alexandre. Você acha que quem levantou o paralítico foi a mão de Pedro? A Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Olhe para a sua mão. O que você vê? Dedos, anéis, falanges, unha, esmalte, calos. Você acha mesmo que essa mão aí é capaz de curar alguém? A Bíblia diz: porão, onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. Olha para o seu pé. Consegue imaginar ou lembrar o que tem aí escondido nesse sapato bonito? Frieira, chulé, joanete, unha encravada. Você acha que esse pé podre é capaz de tomar posse de alguma coisa? Pergunte para mim: o que está acontecendo, pastor? Vou te explicar. Eu preciso de alguém aqui. O senhor pode me ajudar? Deixa a Bíblia aí. Isso. Fique aqui do meu lado, por gentileza. Aqui assim, virado aqui. Coloque a sua mão esquerda na minha cintura. Esquerda. Segura firme. Encosta em mim. Mão direita, coloque em cima da minha mão. Feche os dedos. Isso. Pé direito para frente. Não precisa encostar, senão a gente vai desequilibrar. É o direito, o senhor é dislexo. Isso. Vamos andar. Isso, esquerda. Vamos ensaiar. Isso. Olha a sincronia, olha a sincronia.
Não precisa endurecer a mão não. Vamos lá, tranquilo, tranquilo, vamos andando. Pergunte: quem é isso, pastor? É você. Pergunte: como assim? É você cheio do Espírito Santo. Calma. Não é a sua mão que cura. Quando a Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão, é que quando você vai colocar a sua mão, vai uma outra mão junto. Equilibra agora, equilibra. Pezinho direito para cima. Equilibra. Quando a Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar eu te dou por herança, não é o seu pé, é que quando você pisa, um outro pé pisa com você. Vamos ali curar o paralítico. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não levantou. E Pedro, tomando pela mão direita, o colocou de pé. Alguém está entendendo? Ei, se ajeita na cadeira aí, murcha a barriga, estufe o peito. Olhe para o irmão da esquerda, vê se ele está sozinho aí. Olhe o da direita, vê se ele está sozinho. Como é que eu sei que ele está sozinho, pastor? Se ele tiver com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Se ele tiver com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Se ele estiver olhando para o relógio, não vendo a hora do culto acabar, ele está vazio. Mas se ele estiver tremendo, chacoalhando, levantando, Pastor Silas, a falta do conhecimento faz a gente errar e faz a gente entristecer o Espírito Santo de uma forma tão grande. E ele só não reclama porque ele é um cavalheiro. O Espírito Santo é um cavalheiro. Quantas vezes eu senti algo tão profundo dentro de mim que alguém falou assim: o que aconteceu? Eu falei: nossa, eu recebi uma coisa, eu estou sentindo uma coisa. Ele não é uma coisa. Ele não é algo. Ele é alguém. Ele é uma pessoa. Ele não é um vento, ele não é óleo, ele não é água, fogo, não. Essas coisas são elementos. Ele não é um elemento, ele é Deus. Deus é o criador dos elementos. São símbolos dele. A água limpa, o Espírito Santo limpa. O fogo purifica, o Espírito Santo purifica. O azeite unge, consagra, o Espírito Santo unge e consagra. O vento esparrama, o Espírito Santo esparrama. Mas ele não é vento. Mas a igreja acha que ele é vento. As pessoas só lembram do Espírito Santo quando tem algum tipo de manifestação. E se esquecem que ele está no culto antes de qualquer um de nós chegar. Ele é tão querido que ele é Deus. Ele não faz questão da gente não glorificar a ele. A gente glorifica, glória a Deus, glória a Jesus. Tenta lembrar alguém glorificando o Espírito Santo. Mas ele não faz questão, porque ele veio aqui para glorificar Jesus através de nós. Ele é sensível. Jesus disse, quando passou por aqui: se pecarem contra mim, terão perdão. Se pecarem contra o meu Pai, terão perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem hoje, nem nunca mais. Por que é que você acha que entre a subida de Jesus na ascensão, em Atos capítulo 1, e a descida no capítulo 2 do Espírito Santo, levou-se 10 dias? Quantos dias? Será que o céu era tão longe assim que Jesus levou 10 dias para chegar lá? Não, porque o céu é uma outra dimensão. Jesus entrou na dimensão instantaneamente. Quando ele desapareceu ali em Atos capítulo 1, que a Bíblia diz: veio uma nuvem e o ocultou. Quando a nuvem o ocultou, ele já apareceu na frente de Deus Pai. Pelo menos entrou lá nas regiões celestiais, no portão de entrada.
Como ele arrastou um corpo de carne e osso para o céu, porque o corpo que ele arrastou para o céu era um corpo ressuscitado, ele não podia entrar dentro do céu com aquele corpo, porque Deus saiu do céu em forma de espírito. Ele era o Cristo. O Jesus foi fabricado na terra. Cristo é Deus. Jesus é a extensão do DNA de Maria. Agora, o Cristo arrastou Jesus para o céu. E quando Jesus chega no portão do céu, carne e osso nunca entrou lá. É por isso que existe o Salmo de número 24. Quando Jesus chega na porta do céu, os anjos que vieram escoltar ele, aqueles 2 anjos lá na tumba, que falaram para as mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, já ressuscitou. Esses mesmos anjos, ali em Atos capítulo 1, desceram e falaram: varões galileus, o que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do jeito que foi, qualquer dia desses, ele vai voltar. Esses 2 anjos escoltaram Jesus até o céu. O céu está trancado, lacrado com um portão, porque ninguém podia entrar lá. Quando o corpo de Jesus para na entrada do céu, os 2 anjos começam a gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão lá dentro, que tem a chave do céu, vêm voando, correndo, olhando pelo portão, dizendo: mas quem é este Rei da Glória? Porque ele tem carne, ele tem osso, ele tem cabelo castanho. Aí os anjos que estão aqui com ele, que vieram buscar ele desde a tumba, disseram: ele, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Aí o portão se abriu e Jesus entrou no céu com carne e osso. E aí o corpo glorificado, ou o corpo ressuscitado, foi glorificado. Tem gente que fala que Jesus saiu da tumba glorificado. Não foi. Tanto que lá na tumba, Maria saiu procurando no meio do jardim, e ela viu um vulto e ela gritou: horteleiro, hortelão, onde colocaste o meu mestre? Era Jesus. Ele virou para ela e disse: Maria. Ela veio correndo para encostar nele. Ele disse: não me toque, porque eu ainda não fui glorificado. Então o corpo que saiu da tumba era ressuscitado. O corpo ressuscitado foi para o céu. Quando o céu abriu, o corpo ressuscitado pisou lá nas ruas do céu. E aí o corpo ressuscitado foi glorificado. O corpo que entra no céu tem cabelo castanho, olhos castanhos, 1,80 m, uns 85 quilos. É o corpo de Jesus que foi. Uma vez que o corpo ressuscitado entrou lá dentro, ele cumpriu a lei. Era a maneira de Jesus falar: é possível nascer homem na terra e vir morar no céu. O portão estava fechado, mas agora eu deixo o portão aberto, porque atrás de mim vai vir a minha noiva, vai vir os crentes lavados e remidos do meu sangue. Agora que o portão está aberto, o corpo ressuscitado é glorificado. Pergunte como? O cabelo castanho vai ficando branco como a lã. Os olhos castanhos vão ficando com a cor do âmbar, cor de fogo. Os pés dele furado, a cicatriz some, e os pés dele começam a ficar reluzentes como o latão que saíra da fornalha. O corpo dele se agiganta, o linho da terra é transformado no linho do céu. Um cinturão de ouro nasce das costas e traça o peito dele, e da boca dele sai uma espada aguda de 2 fios, dizendo: o rei está de volta. Atos capítulo 1. Jesus entra no tabernáculo santo, atravessa o átrio, o lugar santo, e quando ele chega no santo dos santos, o Pai está de pé apontando um trono e dizendo: todo o poder é seu, no céu e na terra. Toma posse do seu trono. E ao invés de Jesus sentar no trono, ele vai falar com o Pai dizendo: eu não posso sentar ainda. E por que não, meu filho? Porque eu fiz uma promessa. Que promessa? Eu disse que eu vinha, mas outro ia no meu lugar ficar. Como assim, filho? Eu disse que eu viria e um outro igualzinho a mim iria descer. E Deus Pai falando: mas eu já fui. De Gênesis a Malaquias fui eu. A abertura do Novo Testamento foi você.
E quem é que vai agora? E Jesus diz: o Espírito Santo. E aí são 10 dias de intercessão no céu, 10 dias no relógio da terra, para Jesus convencer a Deus Pai que o Espírito Santo tinha que descer. Eu imagino o pai falando: filho, eu disse a Noé, o meu espírito não contenderá mais com o homem, porque o homem não merece ter ele. O espírito é puro, é querido, é santo. O homem é sujo, o homem é pecador, o homem é um traíra, o homem não vale nada. Todos que receberam ele no Velho Testamento perderam. Todos os que eu levantei pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da minha glória. E Jesus dizendo: Pai, mas sem o Espírito Santo eles não vão prestar para nada. Pedro, sem o Espírito Santo, me negou 3 vezes antes do galo cantar. Se o Espírito Santo não descer, Pedro não vai dar conta de caminhar mais 1 milha. Foram 10 dias, Silas, em que Jesus intercedeu para que o Espírito Santo descesse. 10 dias para convencer o Pai que nós merecíamos ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é muito querido, ele é um amigo, e ele está aqui. Eu vou falando e vou me emocionando, porque ele é real. É ele quem levanta pregadores, Priscila. É ele quem unge gargantas. É ele quem dá tom de voz abençoado e ungido. É ele que faz pessoas comuns se tornarem extraordinárias. É ele que levanta o homem do pó, do monturo, e coloca entre os príncipes da terra. Ele! Mas nós o desprezamos. Nós pecamos. Alguém percebeu que já não há mais milagres entre nós? Quando algum crente quer ver algum milagre, ou ele tem que procurar um crente antigo para contar as lendas, ou ele tem que ligar a televisão de madrugada para assistir o Valdemiro ou o apóstolo Agenor Duque, porque não há mais milagres. Os crentes entram doentes na igreja e saem mais doentes ainda. O Espírito Santo não é percebido. E se nós não voltarmos a termos intimidade com Ele, eu não sei qual vai ser o nosso futuro. Eu sei que Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, mudou. Ele tinha vergonha de Jesus, por isso negou ele lá antes do galo cantar. Agora com o Espírito Santo, ele pulou no meio da multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está se cumprindo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Agora me ouça. Quando Pedro levantou o paralítico entrou dentro da igreja pulando e saltando. Eu abro uma brecha para falar que está na hora de acontecer a mesma coisa nas nossas igrejas. Está na hora dos pregadores entrarem e botar os paralíticos de pé. O que é um paralítico? Alguém que não se movimenta. Estamos pregando todos os dias para crentes paralíticos. Gente que está na igreja há 30, 40 anos e não se movimenta, ficam no culto atrás de esmola. Não, eu vou porque então vão orar, vão fazer oração forte. Aí entra no culto: Senhor, conserta meu lar, conserta minha família, dá emprego, Senhor, me cura, Senhor, faz eu ganhar na telecena. É só pedido, são pedidos de esmola. Estão sentados, travados, paralíticos. E os pregadores não têm nada para dar a eles. Pedro não tinha prata e não tinha ouro. Outros também não tinham e passaram pelo paralítico e ele ficou ali. Mas agora Pedro tinha algo mais valioso do que ouro e prata. Ele disse: se você não levanta, eu te levanto. Pedro catou o paralítico e colocou de pé. Que esta unção caia sobre os senhores e as senhoras. Que esta unção caia sobre a sua vida. Deus vai te usar para colocar o seu marido de pé de novo. Deus vai te usar para colocar a sua esposa de pé de novo. Deus vai te usar para levantar o seu filho e a sua filha de novo. A sua congregação vai fumegar. O seu ministério vai explodir.
Vai haver um movimento de glória. Por quê, pastor? Porque agora não é você sozinho, é você e o Espírito Santo. É você e ele, 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 é você andando e ele andando junto, é você chegando e ele chegando junto, é você apontando a mão e ele apontando junto, é você gritando e ele gritando. Se alguém acredita, reage, 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 reage. Senhor, se tu estás nessa palavra e há alguém aqui que conhece o Espírito Santo, onde houver alguém cheio do Espírito Santo, renova ele, renova ela, agora, 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 agora. Ouça-me para encerrar. Está na hora de voltarmos a termos intimidade com o Espírito Santo. Não precisa inventar, não precisa pregar uma mensagem escalafobética ou ter uma eloquência anormal. Basta você chegar com Ele no ambiente, que o ambiente muda. Escute, segredo para os moços e pregadores novos: chegar não é difícil, difícil é se manter. A longevidade só é alcançada pela intimidade. Esse ano eu completei, eu acho que 23 ou 24 anos lá no Gideões, né, Silas? E alguém fala, por quê? É o melhor, é o maior? Não existe melhor e não existe maior no reino. É que eu me mantive. Alguém diz, o senhor mudou. É claro que eu mudei, eu envelheci. A embalagem mudou, mas o conteúdo é o menino da Vila Tatu ainda. Ontem eu contei ali em Cajati, num grande evento de missões, que eu estava um dia desses em Nova York, e eu saí de uma reunião da ONU, há 2 anos, antes da pandemia, 3 anos atrás quase, e eu fui ali representando o governo brasileiro, e nós conseguimos entrar no Conselho de Segurança do Mundo. O Brasil hoje tem voto no Conselho de Segurança Mundial. Eu estava lá representando o nosso governo, e foi uma luta, e foi algo muito interessante, e eu lá, sentado de terno e gravata, falando how are you e tudo mais. Because I'm smart boy, I'm not have time for the student Mormon, but eu estava lá, Brito, falando. Eu e o Brito ficamos na mesma creche Getúlio Lima. E eu estava em Nova York discussando com autoridades do mundo. Quando terminou e eu vi a nossa vitória, o carro da embaixada veio me buscar e eu dispensei o motorista. Arrogante. Não preciso de você hoje, eu vou espairecer. Eu vou até Manhattan, quero ir a pé até Manhattan. E eu de terno e gravata comecei a andar por aquelas ruas. Nova York é lindo, Nova York o céu deve ser parecido com Nova York. É muito lindo, aquilo é muito lindo. O Silas já foi lá, ele sabe do que eu estou falando. Não é, Silas? A gente até se sente alguém naquele lugar, né? Eu andando ali nas ruas de Nova York, eu passei perto de uma vidraça. Quando eu olhei, eu parei, me ajeitei e falei, Jesus, olha onde eu vim parar. Olhei a marca do meu terno, estava usando um Hermenegildo Zenha, ganhado, mas era meu. Estava lá. E eu falei, meu Deus, onde eu parei? Na terceira vez que eu me empolguei, eu saí andando e eu escutei um grito em português. Atrás de mim o grito disse, cortador de cana. Eu falei, bom, em Nova York só deve ter eu. E eu virei para trás, não tinha ninguém. Eu falei, Deus está louco. Dei 2 passos de novo, cortador de cana.
Eu parei e comecei a tremer, porque eu conhecia a voz do meu Deus. Eu fiquei na frente de uma árvore na calçada e botei a mão para os americanos não achar que eu sou doido. Coloquei a mão e falei: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse para mim: cortador de cana. E eu falei: por que o Senhor está me chamando de cortador de cana? Ele: para você nunca esquecer de onde eu te tirei. Porque quem esquece de onde veio não merece onde deveria chegar. Não importa se hoje eu estou como deputado, se eu não saio de dentro do avião com o presidente, eu não esqueço as minhas raízes. Por isso eu estou pregando aqui, chefe. Por isso, enquanto alguém me convidar, vou estar pregando. Não importa se para 5 pessoas, como já fiz. Já preguei para 5.000 pessoas, para 50, para 500 mil pessoas. Mas sempre preguei com a mesma paixão. Por quê? Porque eu sei que não é nada da terra. Não é sobre mim, é sobre Ele. E eu ganhei um amigo nessa minha jornada. Ele se chama Espírito Santo. Ontem à noite, quando eu fui dormir, era umas 3 da manhã, eu dormi chorando, porque eu estava falando com Ele. Me cobri debaixo da coberta e falei: fica comigo, porque dá saudade de casa, dá saudade de tudo. Só você nunca me deixou. Adormeci nos braços dele. Acordei com vontade de falar do amor de Jesus de novo. E se Deus permitir, até o arrebatamento da igreja, você vai ouvir a minha voz enquanto eu ficar vivo aqui. Então eu encerro aqui dizendo a vocês que missão, ministério levítico, profético, pregação, nada funciona se o Espírito Santo não estiver lá. E Ele está aqui. Pode ficar de pé comigo? Beto, me ajuda a cantar uma música. Vamos dar bem-vindo ao Espírito Santo aqui, ao nosso amigo. Queria que você se desligasse da terra agora, esquecesse os seus problemas, a fome e até o frio. Fechasse os olhos e cantasse com a gente. Ô meu amigo, vem. Eu sei que você, meu amigo, não consegue ir em lugares luxuosos, mas aqui em Carapicuíba pode vir. Nós colocamos um tapete vermelho para você, Espírito Santo. Vem nessa quadra. Vem sobre nós como veio sobre Pedro. Desce neste lugar. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Fecha os olhos. O que dizer? Mira mais, entrevelecara lavacanda na barrara mais. Renova, Espírito Santo. Renova este altar, renova os meus amigos, os meus companheiros. Nós te desejamos outra vez aqui. Faz essa oração conosco, ó. Faz de novo, faz de novo. Faz igual no monte. Faz igual lá na casa da irmã Maria. Faz igual naquela manhã de congresso.
Faz como naquele culto de ensino na escola dominical. Faz de novo. Desce sobre nós de novo. Repete o Pentecoste. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. O que você mandou dizer aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Incline a cabeça. Eu queria fazer um convite nessa noite. Eu queria saber se tem alguém no meio da igreja, ou aqui no púlpito, que está cansado de um cristianismo vazio, que está cansado de ter ouro e prata, mas não tem o levanta e anda, que está cheio de pregar e nada acontecer, prega e não acontece nada, canta e não acontece nada. Eu queria saber se alguém acredita que o Espírito Santo pode dar um upgrade, se ele pode renovar, se ele pode fazer uma nova aliança com você, se ele pode multiplicar os dons que estão sobre você. Você teria coragem de esquecer quem você é nesse momento, esquecer o anel de formatura e vir aqui no altar igual você fazia antes? Quando você era novo crente, todo mundo que chamava você vinha na frente. Você teria coragem de vir aqui para buscar a presença dele? Isso, que lindo, isso, vem chorando mesmo. Faz de novo. Faz de novo. Vem. Faz de novo. Vem orando. O teu povo clama-te mais uma vez. Isso, vem, vem, vem buscar, vem buscar, vem buscar, vem. Faz de novo, recebe de novo, recebe o avivamento de novo, recebe a glória e a chamada, recebe a unção agora. Naramassuri de Caralamas. Senhor, se tem algo que o Senhor ama num crente, é a sinceridade dele. Esses homens e mulheres que vieram à frente do altar são sinceros. Eles querem mais, eles querem um renovo, eles querem viver aquilo que pregam, e eles querem ver acontecer aquilo que profetizam. Está na hora do estado de São Paulo, Senhor, ser sacudido por homens e mulheres que tenham unção. Que sobre a vida destes homens e mulheres venha uma unção dobrada. Se profetizavam, profetizarão 10 vezes mais. Se curaram os enfermos, curarão 10 vezes mais. A sombra deles levantará paralíticos. Haverá, Senhor, um reboliço acontecendo em Carapicuíba e região. Senhor, estaremos de longe recebendo testemunhos de que homens e mulheres de carne e osso começaram a curar os enfermos, começaram a salvar as almas e a transformar os corações. E tudo isso porque o seu Espírito está se movimentando aqui entre nós, meu Pai. Eu profetizo que depois desta noite algo extraordinário estará acontecendo. Por isso, Pai, eu vou incentivá-los mais uma vez em um ato profético. Todos de cabeça baixa e olhos fechados, levante a mão direita aberta e diga comigo: em nome de Jesus,
todos os demônios que lutaram contra a minha vida, que roubaram os dons, a santidade, a pureza, os milagres, eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Fecha a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai ser profeta, vai andar dentro deste ginásio, encontrar 2 ou 3 pessoas, vai abraçá-las e vai profetizar sobre elas. E vai dizer: Deus está te dando o levanta e anda. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que vai acontecer em Carapicuíba. 2,5, o estado de São Paulo será chamado de terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima. Profetiza, abrace alguém, profetize sobre alguém. Lugar todos os dias da minha vida. Canta! Dançarino, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. Deixa eu ficar nesse lugar. Neste lugar, todos os dias. Iramassuri de Carabás. Cante. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Jesus, só tu és santo. A igreja, é para ti, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Para terminar, olha. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. Cante. Força.